Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Nogueira, sou engenheiro ambiental. Aqui no canal trago informações sobre meio ambiente, engenharia ambiental, assuntos voltados a essa área ambiental. Espero que vocês já se inscrevam aí, já curtem esse vídeo. Nós vamos começar uma série nova, trazendo questões comentadas de concursos públicos anteriores. Eu gosto muito dessa questão de estudar por questões e eu quero trazer um pouco isso para vocês, pode ajudar muita gente aí que está nessa caminhada de concurso público. Então, a ideia é trazer principalmente questões voltadas para a legislação ambiental federal. Eu não vou ficar restrito somente a isso, vou trazer algumas outras questões também. E hoje nós vamos começar com a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433 de 1997. Essa política é bem, mais tranquila de estudar, assim, ao menos é a minha opinião, perto de outras políticas, e também muito importante, cai bastante em prova, principalmente os primeiros artigos, onde tem ali fundamentos, objetivos, instrumentos, diretrizes. Aqueles primeiros 5 artigos da lei são bem importantes. Então é bom vocês tomarem cuidado, eu vou trazer algumas questões que vocês vão perceber que cai bastante. Não só isso, é óbvio, né. Então, pessoal, eu trouxe essa questão da FGV de 2025, uma questão bem fresquinha, e eu adaptei para o estilo certo e errado, que é o estilo que o CESP, faz as suas provas, acredito eu que dá mais celeridade aqui para todos nós. A primeira questão diz: "É objetivo da Política Nacional de Recursos Hídricos a prevenção e defesa contra enchentes e inundações de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais". Essa questão faz todo sentido, pessoal, está correta. E a literalidade do inciso terceiro do artigo segundo, ela foi trocada. Eh, o examinador trouxe, ao invés de eventos hidrológicos extremos, trouxe enchentes e inundações. Então, eu trouxe, deixar, deixa eu arrumar uma caneta aqui para nós, enchentes e inundações. E lá na lei, se a gente for olhar no inciso terceiro, até trouxe aqui para vocês, prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos. É muito comum em concurso público a gente tentar decorar, né, fazer uns mnemônicos, algumas coisas nesse sentido, mas é importante entender também que às vezes chega na hora da prova, o examinador muda uma palavra ou outra e aí a gente fica: "Putz, tô com o negócio decorado", e às vezes fica, amarrado com isso e erra a questão. Eventos hidrológicos críticos podemos considerar como um gênero e enchentes e inundações como espécies desse gênero. Então, a questão está correta, apesar do examinador ter trocado esse termo aqui, mas obviamente não torna a questão errada. E eu trouxe para nós relembrarmos aqui o nosso artigo segundo, que trata sobre os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. São 4 objetivos, e nós vamos passar por eles aqui, eu vou lendo e fazendo alguns comentários. Primeiro inciso, assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. O uso da água, nós sabemos que é para insumo de processo produtivo, navegabilidade, dessedentação de animais, até para descarte de efluentes também são utilizados recursos hídricos. Enfim, são várias as finalidades de uso de um recurso hídrico. Por isso, a lei traz como objetivo a padronização de qualidade, adequado para o respectivo uso. Não adianta eu querer utilizar um recurso hídrico que tem uma qualidade, está muito poluído, por exemplo, para querer pegar esse recurso hídrico e utilizar para abastecimento público. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo, mas aí, ó, é muito dinheiro que o poder público vai ter que gastar, vai ter que montar ali uma estação de tratamento de água gigantesca e com, vários aparatos para poder tratar essa água. Então é mais fácil eu enquadrar essa água poluída para navegabilidade, somente para navegabilidade, ali para transporte fluvial, aquaviário, enfim. É mais fácil eu fazer isso do que utilizar essa água para consumo humano. Então é basicamente essa a ideia desse objetivo primeiro aqui da nossa Lei 9436 de 97. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Chama atenção também, ao menos me chama atenção toda vez que eu leio esses objetivos, que mesmo a política sendo lá de 97, ela traz a ideia de desenvolvimento sustentável,
que lá em 92 nós tivemos a Rio 92, e esse conceito de desenvolvimento sustentável, que saiu justamente dali, daquele relatório Brundtland, desculpa o inglês aí. Então, já trouxe essa ideia de desenvolvimento sustentável, tanto aqui no primeiro objetivo quanto no segundo. E aí, lembrar do desenvolvimento sustentável, aquela questão de equilibrar desenvolvimento econômico, social e ambiental, sempre nesse tripé da sustentabilidade. E esse segundo objetivo trata do uso racional e integral da água. Não faz sentido nós utilizarmos a água aí sem ter racionalidade, né? Evitar desperdício, essa é a ideia desse segundo objetivo. E um dos instrumentos da própria Política Nacional de Recursos Hídricos é a outorga de direito de uso de água, os recursos hídricos, na verdade, né? Outorga de direito de recursos hídricos. Outorga de direito de uso dos recursos hídricos. Olha o nome gigante, né? Eu vou chamar só de outorga aqui. Então, a outorga é um instrumento que vai ajudar nessa racionalização e para que essa utilização seja feita de forma integrada. O terceiro objetivo é a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Obviamente, é o cerne aqui dessa questão, e importante levar para a prova também por que esses eventos hidrológicos críticos lá em 97 eram citados e hoje a gente sofre bastante. Por que isso tem acontecido? Questão de mudança climática, qual o papel do ser humano nessa mudança climática, levar isso para a prova, né? Conceito de inundação, enchentes, essas diferenciações são importantes, porque o examinador pode querer aprofundar um pouco mais. Nós tivemos recentemente a prova do IBAMA, até fiz um vídeo aqui no canal trazendo isso, que foi uma prova que aprofundou muito em algumas questões. Se aprofundasse nisso, eu acho que não ia ser tão complicado, mas enfim, importante levar esses termos mais técnicos para a prova também. E o nosso inciso quarto traz incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais. Lembrar que água pluvial, né, com P, é a água da chuva. E fluvial vem de rios, né, córrego, enfim. Então, esse aproveitamento de água pluvial, ele é mais comum a gente ver isso em residências mesmo domésticas, né? Na própria casa da gente, às vezes tem um sistema ali, o cara tem uma captação da calha que leva para uma cisterna, e aí ele faz essa captação da água da chuva para poder utilizar para jardinagem, para limpeza, enfim. E às vezes em empresas mesmo que tem uma área construída gigante, um telhado que pode ser bem interessante nessa eh, preservação e aproveitamento da água da chuva, não é feito. E às vezes o órgão ambiental não cobra tanto isso. A gente vê aqui, trazendo a literalidade da lei, tudo lindo, mas às vezes na execução, para quem tem experiência aí com o meio ambiente, já sabe que isso aqui, infelizmente, não é tão empregado pelas empresas, até por conta do Brasil ter um pouco de educação ambiental é bem ruim no Brasil em geral. Bora prosseguir. Vou abrir alguns parênteses, viu, pessoal, para fazer os meus comentários aqui. Espero que vocês gostem. Então, o sistema de informações sobre recursos hídricos pressupõe a centralização da obtenção de dados e controle de acesso por parte da União para o planejamento e elaboração do seu plano de recursos hídricos. Pessoal, muito cuidado com essa palavra centralização. A questão está errada justamente porque no artigo 26, nós temos que um dos princípios básicos para o funcionamento do sistema de informações sobre recursos hídricos é justamente a descentralização da obtenção e produção de dados e informações. O que faz total sentido. Faz sentido simplesmente a União produzir dados e informações dos seus recursos hídricos. E o Estado e os municípios e o Distrito Federal também não fazer a mesma coisa. Se é um sistema de informações que é advindo de uma política nacional de recursos hídricos, não faz sentido só a União tomar a frente disso. Então, por isso a questão está errada. Fundamento artigo 26, inciso 1º. O inciso 2º traz coordenação unificada do sistema, que é justamente o sistema de informações sobre recursos hídricos. E o inciso 3º, acesso aos dados e informações garantido a toda a sociedade. Dando prosseguimento, a efetivação da outorga de direito de, olha o nome, outorga de direitos de uso de recursos hídricos, contempla o princípio da participação na medida em que permite a colaboração da sociedade civil
no processo decisório. Muito cuidado com essa questão também, ela está errada, porque a sociedade civil, pessoal, ela não participa no processo decisório. Quem vai decidir a efetivação da outorga é o poder público, não é a sociedade civil. Nós temos esse fundamento no próprio artigo 29, que trata das competências do Poder Executivo Federal, e também no artigo 12, que fala lá, ó, estão sujeitos à outorga pelo poder público. Então, aqui, ó, a participação da sociedade civil, ela existe, mas no começo ali vou citar um exemplo para vocês vão entender melhor. Eu tenho uma empresa e eu preciso perfurar um poço da minha empresa para fazer o abastecimento de água ali. Eu vou participar do processo da outorga de direito de uso de recursos hídricos na solicitação. Vou preencher os requerimentos, vou fazer o estudo técnico ali necessário para solicitar essa outorga. A minha participação fica nisso. Não vai mais além. Eu não vou participar do processo decisório, porque quem vai decidir é o poder público, que é o poder público que tem competência para efetivar a outorga de direito de recursos hídricos. Então, por isso a questão está errada. Dando prosseguimento, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é composto por diversos órgãos da administração pública federal, mas a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos compete aos executivos estaduais e municipais. Pessoal, essa questão está errada. Cuidado com essas palavrinhas, né? Mas, porém, cuidado. A questão está errada porque não existe essa restrição. Só quem vai fazer a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos é o Poder Executivo Estadual e Municipal. Não faz sentido. Essa restrição à União não existe. Fundamento, novamente, o artigo 29, nós percebemos aqui que nessa questão ele caiu em duas oportunidades. Então, o artigo 29 traz lá as competências do Poder Executivo Federal e o artigo 30, a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos cabe aos poderes executivos estaduais e do Distrito Federal, além do 29, é claro, que traz as competências do Poder Executivo Federal. Então, são todos esses entes que vão participar da efetivação, da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, ok? Para finalizar, vamos para a nossa última questão de hoje. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, sendo efetivado apenas por ato da autoridade competente, do Poder Executivo Federal ou por delegação dos estados e do Distrito Federal. Pessoal, essa questão ela está errada. Por quê? Por que está errada? Porque o nosso artigo 14 traz que a outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos estados ou do Distrito Federal. A questão quis trazer aqui para nós uma restrição, utilizando esse termo apenas, né? Falando que apenas a União ali, apenas o Poder Executivo Federal é que vai outorgar. Tá errado por isso, porque lá no artigo 14 nós temos que é competência do Poder Executivo Federal, dos estados ou do Distrito Federal. E, inclusive, o Poder Executivo Federal vai poder delegar aos estados e ao Distrito Federal competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União. Eu trouxe aqui para a gente relembrar o que é justamente isso aqui, ó, recurso hídrico de domínio da União. Como é que eu vou enquadrar e saber qual que é o recurso hídrico de domínio da União? Isso está lá na Constituição, no artigo 20, que trata sobre os bens da União. O inciso 3º traz para nós o seguinte: os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terreno de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então, esse é o enquadramento do rio chamado federal. A gente pode ter vários exemplos: Rio São Francisco, Rio Grande, Rio Paraná, Rio Uruguai, mas são vários rios que são de domínio da União, principalmente os que fazem ali regime limítrofe com outros países, dois estados, rios que dividem dois estados.
Então é importante levar isso para a prova também, entender por que que o chamado rio federal, por que que tem essa diferenciação de recurso hídrico de domínio da União. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou deixar aqui nos comentários. A gente falou numa questão passada aqui, deixa eu até procurar qual questão que foi. Deixa eu ver. Nós falamos, aqui, ó, Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. Eu vou deixar um link aqui embaixo para que vocês conheçam esse sistema, para que vocês tenham familiaridade com ele. Sistema muito interessante para quem trabalha com consultoria ambiental, igual eu trabalho também. É bem importante, porque ali você consegue navegar por mapa, ver onde tem outorga que é de domínio da União, e através disso você conseguir ali, talvez até prospectar um possível cliente através dessas informações do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Então a ideia é justamente essa, é trazer, além das questões, os comentários, enfim, eu vou usar a minha opinião também, e também tentar trazer um pouco para a realidade, né? Trazer o que está na lei para a realidade e te ajudar a procurar, a se inteirar melhor do que tem disponível de informação para nós que somos profissionais da área de meio ambiente. E vou deixar também um mapa que eu retirei justamente do site sobre informações de recursos hídricos nacional, o mapa dos rios federais, e aí vocês vão entender ali, ter esse insight de quais são esses rios de domínio da União. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, pessoal.